Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa. Já sabemos que a combinação do concreto e do aço nos dá o casamento ideal da construção civil, pois o concreto tem apenas 10% da sua resistência à compressão quando é solicitado na tração, e aí entra o aço para suprir as necessidades do concreto. Já ensinei em um vídeo anterior como calcular vigas retangulares sujeitas à flexão simples. Caso não tenham visto, o link se encontra na descrição desse vídeo e no fim dele. No vídeo de hoje vou falar um pouco como armar corretamente essa viga. Não basta apenas saber o quanto de aço vai usar para combater o momento ou a força cortante, se ele não for posicionado na área solicitada da maneira correta. Mas antes, pessoal, vocês já sabem, dê aquele joinha que ajuda muito o canal e se inscreva para não perder nenhuma novidade. Bora lá? Como disse anteriormente, caso não tenham visto o vídeo anterior, aconselho a assistir, pois lá eu trago uma planilha em Excel que junto ao F-Tool vai te ajudar muito no dia a dia no cálculo de vigas. E o melhor de tudo, é totalmente grátis, tanto o F-Tool como a planilha. Nesse nosso vídeo de hoje, já partimos do ponto onde temos o momento máximo e a força cortante máxima, esforços que nossa viga estará sujeita e as áreas de aço necessárias para a viga. Que no nosso caso a viga vai ter 19 por 60 cm de seção, 10 metros de comprimento e apoiada sobre 3 apoios fixos. Foi utilizado o F-Tool, como foi falado, e a planilha para chegar nesses valores. A carga será distribuída de 12 kN por metro, ou também 1,2 tonelada por metro. Nesse caso já foi considerado carga permanente, acidental e o peso próprio. Vamos estudar primeiro a ferragem destinada ao momento fletor. Vamos lá. A ferragem longitudinal, ou seja, a que corre toda a viga, terá 3 funções. Primeiro, reforçar o concreto e resistir à tração na área onde é solicitado. Segundo, caso a força de compressão gerada pelo momento for muito grande e o concreto não for capaz de resistir, deve ser usada a armadura de compressão, ou seja, barras posicionadas com a finalidade de compensar o esforço de compressão, ajudando o concreto a não ser esmagado. E terceira, o porta-estribo, quando não é necessária a armadura de compressão, pois o concreto dá conta de resistir aos esforços solicitados. Deve também estar atento nas áreas máximas e mínimas de aço, conforme a NBR 6118 de 2014 dita, que elas são as seguintes: a armadura mínima de tração deve ser de 0,15% da área de concreto, ou também o fator de 0,0015. O que muitos não sabem também é a área máxima que a norma diz. Ela também define o valor máximo, ou seja, não se pode colocar mais aço sem se preocupar com limites, até por conta de entrar na questão de a viga ficar super armada, entrando em um estágio de ruptura perigoso, onde a viga irá ruir sem fissurar, quando ela for solicitada acima da sua capacidade. Conforme a área máxima da armadura de tração e compressão é de 8%, ou seja, um fator de 0,08 da área do concreto. Para ficar mais claro, embora a tabela que eu disponibilizo traz os valores mínimos e ressalta o que deve ser usado, vale a pena conferir. Nossa área de concreto é de 60 cm vezes 19 cm, que dá um total de 1.140 cm². A armadura mínima de tração ela dá 1,71 cm². E a armadura máxima total, que no caso vamos utilizar os 8%, será de 91,2 cm². Só para vocês terem uma ideia de quanto de aço é 91,2 cm², isso corresponde a 11 barras de 32 mm, ou seja, é uma ignorância. Caso a sua viga chegue a valores maiores de armadura, deve ser reavaliado todos os aspectos da viga, como apoios, engaçamentos, seções ou cargas. Ou também ela pode ser reavaliada quando você considera que a armadura está muito grande, mesmo que ela esteja dentro ali do mínimo e do máximo, mas está muito grande, porque às vezes uma mudança de seção, um apoio, ou rotular, engastar, e ainda mais tendo os softwares que a gente tem hoje em dia. Se você trabalhar bem ali, você consegue diminuir muito, ou seja, você consegue trazer uma economia muito grande, tanto em concreto como em aço. Voltando para a nossa viga. Vimos que a armadura obedece à NBR nos quesitos máximos e mínimos, pois o momento positivo no centro dos dois tramos é de 21,1 kN, tendo como área de aço necessária 1,28, estando abaixo da norma.
Então ali devemos usar uma área de aço de 1,71 cm². Já no centro do apoio do meio temos um momento negativo de 37,5 kN, que aplicado na nossa tabela, aliás, é solicitado uma área de 2,30 cm². Se pegarmos o gráfico do momento fletor, podemos observar o seguinte: o momento ele varia ao caminhar a viga, e não apenas em intensidade, mas também na questão de inverter o momento no apoio central. Tendo ali um momento negativo, ou seja, um momento contrário à gravidade. Aí é um ponto-chave do nosso vídeo, ou seja, como a gente vai armar a viga, é bom entender exatamente aonde está sendo solicitado essas áreas de aço que a gente encontrou. Porque se a gente inverte elas, pode ser muito perigoso, porque com certeza vai trazer problema. Pode ser que a viga ela não caia, não quebre, não dê problema desse tipo, mas fissuras são bem comuns por conta desse tipo de problema. Às vezes quem está executando acaba esquecendo de posicionar da maneira correta. Para a gente entender melhor, vamos observar a viga inteira. No início dela, ela se encontra sem momento nenhum, ou seja, ele só tem força cortante. A área tracionada e comprimidas correspondem a zero. Aí a gente anda um pouco em direção ao centro. Para ali no primeiro tramo. Podemos ver que abaixo do centro da viga temos uma área tracionada e acima dela uma área comprimida, ou seja, a área tracionada existe aço, que como foi calculado anteriormente, deve ser de 1,71 cm². Agora, chegamos ao apoio central. Ali o momento se inverte. Além de se inverter, ele é bem maior. E a área comprimida é a inferior e a tracionada passa a ser a superior, necessitando dos 2,30 cm² de aço na parte superior, como foi calculado anteriormente. O restante da viga repete o primeiro tramo, comprimido em cima e tracionado embaixo. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de armadura negativa, é da parte superior, ou seja, contrária à gravidade, e positiva embaixo, a favor da gravidade. Finalmente, chegamos na hora de definir como vamos armar nossa viga e como ela vai sustentar os esforços que chegarão nela. Temos a área comprimida que se inverte no centro, podendo utilizar apenas o porta-estribo, apenas tomando o devido cuidado com a área máxima de aço. Já a tracionada, que temos negativo e positivo, poderá ficar assim. A área de aço de 1,61 cm² e 2,30 cm² pode ser atendida com as respectivas barras. 4 barras de 8 mm, no caso vai dar um total de 2 cm², é lógico que ela vai atender só de 1,71. 3 barras de 10 mm, vai totalizar 2,4 cm², ou seja, ela vai atender os dois. E 2 barras de 12,5, ou também barra de meio, como é falado. Ela vai totalizar 2,5 cm² e atende os dois também. Tendo esses valores como referência, a gente pode armar a nossa viga da seguinte forma. Na parte superior, em toda a sua extensão, a gente pode colocar 2 barras de 12,5, que atenderá ao momento no apoio central e servirá de porta-estribo no restante. E na inferior, também a barra de 12,5, que atenderá aos momentos no meio dos tramos e o restante de 1% servirá como porta-estribo. Também pode ser armada dessa outra forma. Na superior, as 2 barras de 12,5, que atenderá ao momento central, ali no apoio central, e servirá de porta-estribo no restante. E na parte inferior da viga, podemos usar 4 barras de 8 mm, que atenderá à necessidade de 1,71 cm. Como os dois momentos embaixo precisa de 1,71 cm², ali vai atender legal e até com folga. Lembrando que a superior deve ser sempre pensada na hora de lançar o concreto, pois em muitos casos é utilizado o vibrador, a fim de adensar o concreto e evitar vazios. E se colocarmos muitas barras na parte superior, ficará inviável o uso do mesmo. Pode haver diversas combinações dependendo da área de aço necessária. No nosso caso, economicamente seria mais viável utilizar 4 barras de 12,5, que totaliza 5 cm², bem longe do limite de 91,2 cm, imposto pela norma no caso da nossa seção. Em alguns casos é utilizado as 4 barras ou mais, porém é utilizado também algumas barras somente naquela área onde o momento é solicitado, ou seja, onde o momento é negativo, é utilizado uma barra de reforço só no negativo, e
É onde tem os momentos positivos, é utilizado uma barra só ali no positivo, a fim de economizar. Isso ocorre muito em obras de grande porte, onde a ferragem é pesada. Nesse caso, pode-se usar desde que passe pelo menos 1 metro, de onde o momento ele se torna zero. Temos os aços longitudinais agora, já estão bem definidos. Agora devemos também armar os estribos, ou seja, os aços que combatem a força cortante. A NBR dita modelos de cálculo para estribos, são 2. A nossa tabela utiliza o modelo 1, da diagonal tracionada. E também, assim como a ferragem principal, os estribos devem obedecer distâncias mínimas e máximas, sendo a mínima, a dimensão da agulha do vibrador, mais 1 cm de folga para adensamento. Foi a mesma coisa que eu falei lá em cima, quando a gente falou das longitudinais. Tem que tomar esse cuidado, porque senão a gente não consegue vibrar de maneira correta e concreta. E a máxima, que em casos mais comuns é indicado o espaçamento máximo de 20 cm. A NBR impõe fórmulas para casos mais específicos de maior solicitação. A tabela, como diz anteriormente, usa o modelo 1, onde aplicamos o estribo que iremos usar e faz uma análise da resistência máxima que ela irá aguentar e de quanto ela é solicitada pela força cortante. Ou seja, você vai introduzir a distância desejada e o diâmetro do aço, que a planilha vai usar o modelo 1 para fazer a verificação da tração, ou seja, ele vai verificar se a distância do estribo mais o diâmetro, que vai totalizar uma área, vai suportar a tração referente às cargas que foram aplicadas nela. Partimos primeiro de 20 cm de espaçamento e estribo de 6,3 mm. Aí me perguntam, por que você não utiliza 5 mm? É menor diâmetro, é mais barato, que é de 6,3. Porém, a de 5 mm é feita com aço CA60, ou seja, ela é mais dura. E o de 6,3 é feito de CA50, acaba sendo até mais fácil de dobrar. Mas é claro que existem casos onde é modificado o espaçamento pela viga de acordo com a força cortante, já que se olharmos no gráfico, ele também se altera durante a viga, podendo também ter diversos espaçamentos e bitolas. Como falei, em obras de grande porte, onde a gente tem casos muito específicos, a viga ela se altera bastante ao seu longo. Ela não tem essa ferragem comum, bonitinha, da mesma forma armada. Ela se altera por questões de economia mesmo de aço. Se a gente igualar tudo, acaba se tornando muito caro, fica uma ferragem muito pesada. A NBR também prevê como deve ser dobrado o estribo. Em vigas com menos de 30 cm, deve ser usado apenas um ramo vertical, que no caso forma apenas um arco. Em vigas maiores, deve ser usado pelo menos 2 ramos verticais, e no caso desses modelos aqui, aumentando de acordo com a largura da viga, até para dar rigidez e para ter resistência, porque senão a gente tem um volume muito grande de concreto ali no meio, sem aço, ou seja, sem resistência nenhuma à tração. E também a norma é dita como ele deve ser dobrado, angulação, tamanho, tudo você pode ver nesse desenho aqui. Pronto, pessoal, agora a gente pode armar nossa viga sem problema. O armador pode ir lá, pontear com arame toda ela, deixar ela belezinha, ela vai estar pronta para resistir quando ela tiver com o seu concreto. Lembrando também, deve ser evitado emendas. Caso seja preciso, deve ser usado 40 vezes o diâmetro da barra em traspasse. Exemplo, eu tenho uma barra de 10 mm, vou precisar emendar ela. Devo traspassar ela 40 cm e pontear ela com arame, de pelo menos em 10 cm. Agora que foi armada, posicionada e forma montada, é só descer o concreto e vibrar que ela vai estar chique. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe a sua opinião sobre o vídeo, gostando ou não, discordando ou não. Sua opinião é muito bem-vinda no canal. É lógico, desde que ela não ofenda ninguém e seja feita com bom senso. Até o próximo vídeo e tchau!